Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira 13 de novembro de 2020. Você está no canal Professor Belei. Confesso aos amigos que foi muito difícil vir aqui hoje nessa bancada fazer este vídeo. Meus últimos vídeos, quase todos os vídeos dos últimos 20 dias estão sob feroz censura. Muitos dos meus vídeos foram desmonetizados e outros ainda o serão, o que torna a vida deste humilde apresentador bastante complicada. Porque essa é a democracia do YouTube, ou melhor, a democracia da esquerda, que virá por aí em larga escala certamente, com uma força jamais vista em todo o mundo. Os meus vídeos foram desmonetizados porque tratavam do assunto eleição norte-americana, que não pode ser contestado, não nas plataformas, não na grande mídia. Pois é, nós estamos sim muito próximos de entrar num mundo maravilhoso da democracia esquerdista, onde só um tem o direito de falar e sempre a favor dela. Os que discordam, bem, esses serão aos poucos levados à margem da sociedade. É o que acontece aqui, por exemplo, nessa plataforma. Desde ontem, tenho visto muitos dos meus vídeos desmonetizados, likes não são computados, como vocês bem sabem, e as inscrições pararam. Mas eu sou só um caso e bastante insignificante. Existem centenas de milhares por aí que não terão direito à voz. Daí porque eu continuo pedindo aos amigos que puderem e quiserem que esse canal continue por mais algum tempo, se inscrevam, tornem-se membros do canal. É bem verdade que alguns já estão reclamando que até a membresia foi cortada. A pessoa tornou-se membro e de repente não é mais membro. Mas, enfim, tentamos sobreviver, é a lei da vida, por isso eu peço, insisto, você pode se tornar membro por R$ 2,99 mensais, ou R$ 6,99 mensais, ou R$ 7,99 mensais. É uma forma de nos ajudar a continuar aqui nessa plataforma, ainda que tenhamos pouca margem para dizer o que realmente está acontecendo. Bem, ninguém disse melhor o que está acontecendo do que o ator Jon Voight. Eu publiquei este vídeo no Twitter, ele não foi tirado e, portanto, acho que seria interessante publicá-lo aqui também. Farei isso no final do vídeo. Foi uma palavra profética que o ator Jon Voight nos brindou nessa semana. Ele fala sobre o que realmente está acontecendo, mas pegando um aspecto bem particular, o nosso aqui, esquecendo um pouco, deixando um pouco de lado a eleição norte-americana, temos que nos preocupar muito, desde agora, com o destino do nosso presidente Jair Bolsonaro. Ele será o próximo alvo dos globalistas. Um dos representantes do globalismo, o editor da Economist, a revista da família Bilderberg, da família Rothschild, Michael Reid, publicou uma nota hoje no Valor Econômico, que é da Rede Globo, que elucida muito bem como serão difíceis os dias de Bolsonaro pela frente. Uma matéria em que ele fala sobre a possível relação de Joe Biden com a América Latina, coloca o Brasil como um empecilho por conta de Bolsonaro, um empecilho às boas relações que poderia haver entre Brasil e Estados Unidos no futuro, por causa do isolamento de Bolsonaro e sua amizade com Donald Trump. Primeiro, ele começa dizendo que nenhum presidente chegou à Casa Branca conhecendo mais a América Latina do que Joe Biden. Sim, Joe Biden não chegou à Casa Branca, mas não importa.
já está dado como certo por esses atores internacionais que Biden é o presidente e fim de papo. Então vamos ver o que ele diz. Ele diz que Biden esteve muitas vezes aqui como vice-presidente e conhece muito bem o Cone Sul. Bem, lá pelas tantas ele diz que Biden herda crises gêmeas na saúde e na economia nos Estados Unidos, cujos níveis de gravidade não têm precedentes. Em parte por culpa da forma equivocada e instável como Trump lidou com a pandemia. Pelo menos, diz ele, 230 mil e provavelmente mais de 300 mil americanos morreram de Covid-19. A economia, embora esteja em rápida recuperação, terá se contraído mais de 4% esse ano e não voltará ao seu patamar pré-pandemia antes de 2022, segundo previsões do Fundo Monetário Internacional. Reconstruir melhor e tentar acertar com o Congresso sobre o que isso implicaria precisam ser de longe as prioridades de Biden. Ele continua dizendo que Biden terá dificuldades, por exemplo, para implantar o Green New Deal e o sistema gratuito de saúde, já que também herdará um Senado republicano. Mas ele terá ainda assim mais liberdade na política externa do que em casa, ou por conta disso. Os Estados Unidos provavelmente voltarão a vincular-se ao Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e a Organização Mundial de Saúde. Poderiam também retomar o acordo nuclear com o Irã, em vez de tentar corroê-lo, como fez Trump. Um novo governo acredita no princípio do materialismo, o que chegará como um alívio para muitos aliados tratados com desdém por Trump. Uma grande mudança em comparação à era Obama é que Biden e os democratas agora compartilham da desconfiança de Trump em relação à China, embora provavelmente venham a ser menos confrontadores em suas ações. Bem, só nesses 2 pequenos parágrafos temos uma imensidão de coisas para refletir. Por exemplo, Biden terá dificuldades para implantar o Green New Deal dentro dos Estados Unidos, mas não terá dificuldade de implantá-lo fora. Um exemplo disso está na Deutsche Welle, na globalista Deutsche Welle, que, entre outras matérias, trouxe hoje a seguinte: árvores amazônicas estão vivendo menos. Pesquisadores constatam círculo vicioso na região impulsionado pelo aquecimento global, que estaria privilegiando árvores que morrem mais jovens. E por aí vai. Bem, essas matérias serão recorrentes a ponto de causar uma comoção mundial. A Amazônia está sendo totalmente destruída no governo Bolsonaro. Esse é um dos aspectos que Biden terá pela frente contra o Brasil. Se não conseguir implantar o Green New Deal, que é a mudança da matriz energética de uma hora para outra nos Estados Unidos, o que só favoreceria os grupos globalistas que detêm o poder das novas tecnologias, Biden terá livre curso para comandar a revolução climática no mundo, começando aqui pelo Brasil, como todos bem sabemos. Pois é, esse é só um aspecto. Outro aspecto interessante da matéria é que a economia interna que herdará Biden está esfacelada. Vejam, essa é a visão da Economist. Hoje, uma matéria muito interessante saída no Labareda diz o seguinte: os condados de maioria latina no Texas mudaram para Trump, porque os condados latinos do Texas votavam quase que tradicionalmente nos democratas. Dessa vez mudaram para Trump. Depois que votaram em Hillary, mudaram para Trump.
porque seus empregos voltaram na era Trump. Essa é a matéria do Labareda, eu deixarei aqui na descrição. Os democratas que esperavam virar o Texas para a coluna azul ficaram chocados e surpresos quando Trump ganhou o estado no dia da eleição. Mas a maior surpresa foi que os latinos ajudaram a manter o estado republicano. De acordo com alguns relatórios, eles votaram em Trump após apoiar a ex-candidata presidencial democrata Hillary Clinton por causa de seus empregos recuperados. Bem, a matéria é longa, vou deixar na descrição, como disse, mas ela contradiz frontalmente o homem forte da Economist. Os latinos, via de regra, ganham menos do que os americanos, principalmente os americanos brancos, e, portanto, votavam majoritariamente nos democratas que prometiam-lhe emprego. Só que dessa vez mudou. Trump teve grande votação em Louisiana, no Texas, no Tennessee, no Alabama e na Flórida. Bem, lá, aquelas populações têm sim muitos condados bem pobres, que deram voto maciçamente a Donald Trump, porque já não estavam tão pobres como na era democrata de Obama, por exemplo, que lhes tirou o emprego. Bem, se Donald Trump priorizou uma economia interna para devolver emprego aos americanos, não é possível que ele tenha deixado uma economia tão esfacelada como diz o Economist. Mas e daí? Qual o problema se vivemos mesmo na era da mentira? O que tem de tão errado dizer que Trump esfacelou a economia? E em relação ao Covid-19, o que os democratas não se conformam é que Trump não parou simplesmente o país de todo, por muitos e muitos e muitos dias, como eles queriam. Porque a agenda globalista previa exatamente isso: o fim da vida como conhecemos, o fim da liberdade de ir às compras num supermercado, ou tomar um drink num bar no final da tarde, ou frequentar um restaurante. Não, queriam que fechasse tudo. Mas e daí? Como viveriam os americanos? Ora, com derrame de dinheiro do contribuinte na economia. Sim, fazer um Estado socialista da noite para o dia. Todos teriam que se tornar dependentes do Estado para receber uma mesada. Era isso que queriam ainda este ano. E Trump foi contra. Mas aí vem um argumento: por causa disso, 300 mil pessoas morreram. Sim, mas dessas 300 mil pessoas, quantas morreram de ataque cardíaco, de câncer, enfim, de outras tantas doenças, como trombose, como, enfim, diabetes e por aí vai, e outras quantas morreram de acidente de trânsito, ou de afogamento, ou de conflitos com a polícia? Bem, nós sabemos que lá também muitos números foram maquiados. De repente, na América, só se morre de covidão. Nós conhecemos bem essa história. Mas está aí um fator que levou, sim, muita gente a votar em Biden, porque acreditou nas lorotas da esquerda. Trump não sabe lidar com a pandemia, ele deixou as pessoas trabalharem, ele manteve o país aberto, ainda que tenha fechado suas fronteiras. Não importa. Ele é o culpado por tudo isso. Então vamos votar em Biden. Agora ele fechará tudo e nos dará um dinheirinho uma vez por mês. É isso que está em tela. É isso que se anuncia aí pela frente. Que coincide muito, claro, com o plano de Bergoglio. Bergoglio quer que exista um governo mundial, uma economia mundial que garanta a necessidade básica, o suprimento da necessidade básica de todo cidadão no mundo com uma pequena mesada por mês. Ele quer fazer no mundo inteiro o que a Coreia do Norte fez há mais de 60 anos. Pois é. Meus amigos.
E Bergoglio, por sinal, já parabenizou ontem Joe Biden, um franco defensor do aborto, por sua vitória. Como podemos lutar contra esse poder? Alguém pergunta. Mas o foco aqui, como disse, é o presidente Bolsonaro. A matéria visa exatamente isso, dizer que o presidente Bolsonaro, uma vez no poder, será responsável por uma má relação com os Estados Unidos de Biden, que vem por aí. A matéria termina dizendo o seguinte, é um pouco difícil de ouvi-la, mas é importante nessa hora para saber o que eles pensam, como eles pensam e como agirão. Ele diz o seguinte: desde janeiro, contudo, o governo brasileiro parece estar muito mais isolado internacionalmente do que nos últimos 2 anos. Não haverá nenhum Trump para defender Bolsonaro e a equipe no comando do Itamaraty terá pouca influência ou acesso em Washington. Ignorar a força da opinião mundial sobre a Amazônia, olha a Amazônia aí, gente, será por conta e risco do governo de Brasília. Tudo se encaminha a uma repetição das tensões do passado entre Ernesto Geisel e Jimmy Carter nos anos 70, mas com as mudanças climáticas como ponto de discórdia em vez dos direitos humanos. Naquela época, Jimmy Carter, democrata e socialista, aliás, um dos sócios da Smartmatic, por incrível que pareça, ex-presidente norte-americano, queria que houvesse transparência em relação aos direitos humanos no Brasil, porque muitos bandidos estavam indo para a cadeia e havia, na época, o tal do Esquadrão da Morte, e ali houve, sim, um grande afastamento entre Brasil e Estados Unidos. Agora, interessante é que o Brasil, naquela época, crescia loucamente, quase igual à China. Mas eles dizem que isso prejudicou e muito o Brasil na época. Não, o que prejudicou o Brasil foi a volta de gente como... Bem, enfim, vocês sabem. O que prejudicou o Brasil foi exatamente a retomada do socialismo com a nova república. Mas isso ninguém fala, evidentemente. Nessas circunstâncias, não há chance de que o Brasil avance em algum acordo comercial com o governo Biden. E o acordo entre Mercosul e a União Europeia pode não ser ratificado em função da questão ambiental. Os Estados Unidos podem continuar a pressionar Bolsonaro a não negociar com a Huawei. Talvez a maior dúvida representada pela derrota de Trump é se ela enfraquecerá outros nacionalistas populistas pelo mundo. Agora já estão de olho no nacionalista populista da Polônia, por exemplo, mas também da Hungria, por exemplo, e já estão fazendo com que Bibi Netanyahu se ajoelhe diante de Joe Biden. Não é o caso de Boris Johnson, esse aceitou tudo numa muito boa e rapidamente. A eleição de Bolsonaro em 2018 foi essencialmente resultado de fatores políticos domésticos. Não há muita dúvida, no entanto, de que a vitória de Trump legitimou Bolsonaro e sua campanha. Aqui ele está dizendo o seguinte: bem, a esquerda teve alguns problemas, como Lula preso, os casos estranhos do governo de Dilma Rousseff, principalmente com questões parecidas com a de Passadina e assim por diante, e tudo isso levou o povo a votar em Bolsonaro porque já estava cansado daquilo. Mas o que legitimou mesmo a presidência de Bolsonaro foi que Donald Trump assegurou, porque senão ele já tinha caído há muito tempo. É isso que está nas entrelinhas. A presidência de Trump pode tê-lo ajudado a conquistar eleitores indecisos no centro. O trumpismo não foi aniquilado nos Estados Unidos, mas está ferido e pode ficar ainda mais nos próximos 4 anos. Com Trump no comando,
o custo diplomático das tentativas de enfraquecer a democracia na América Latina foi mínimo. De fato foi mínimo mesmo, porque a democracia voltou com tudo. Voltou, por exemplo, na Bolívia, voltou na Argentina, a democracia venezuelana está mais do que garantida agora e por aí vai. A não ser para a troika tirânia. Isso, pelo menos, agora mudará. Bem, ele está dizendo o seguinte: a vitória de Trump deu uma pequena enfraquecida na democracia, mas agora isso acabou. A democracia do Foro de São Paulo está de volta. Só que ainda terá um empecilho, chamado Jair Bolsonaro. Pois é. Se Trump cair lá, meus amigos, de fato, Bolsonaro terá vida muito difícil por aqui, razão pela qual devemos nos preocupar, e já, com um novo alvo da democracia da esquerda. E por falar em democracia da esquerda, ninguém representa melhor essa democracia hoje do que o YouTube. Esse vídeo certamente será desmonetizado, em nome da democracia. A democracia de mão única. Fiquem agora com Jon Voight. É um vídeo pequeno, mas vale a pena. Até depois. My fellow Americans, I stand here with all that feel as I do, disgusted with this lie that Biden has been chosen, as if we all don't know the truth. And when one tries to deceive, we know that one can't get away with it. There will be a price to pay. The ones who are jumping for joy now are jumping toward the horror they will be in for, because I know that the promises being made from the left to the American people will never come to be. My friends of all colors, races, and religions, this is now our greatest fight since the Civil War, the battle of righteousness versus Satan. Yes, Satan. Because these leftists are evil, corrupt, and they want to tear down this nation. We must not allow this. We must fight this corruption that has taken over and fight for the good that seems lost. Let us give our trust to God and fight now for Trump's victory, because we all know this ballot count is corruption like they are. So let us not back down. Let us fight this fight as if it is our last fight on earth. As Muhammad Ali said, it's not over till the last punch you have. God bless.